E aí, chegamos ao finalzinho da nossa análise do livro As 5 Linguagens do Amor. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no último capítulo, aquela palavra pessoal que o Gary Chapman deixa pra gente. É aqui que ele amarra todas as pontas, sabe? E nos deixa com uma reflexão, uau, poderosa mesmo. Bora lá? Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai ver uma pergunta bem pessoal feita pelo autor. Depois, vamos revisitar aquela ideia-chave do tanque de amor. Em seguida, um exemplo prático para ver como a coisa funciona na vida real, né? Daí, a gente vai um pouco mais fundo para entender de onde vem a fonte do amor, qual é o grande sonho do autor com tudo isso e, para fechar, um convite para a gente agir. Vai ser um papo bem completo. Então, vamos começar por essa primeira parte. Uma pergunta pessoal. É interessante porque, depois de explicar tudo, de dar tantos exemplos, o autor meio que para e olha direto para quem está lendo, sabe? E lança uma pergunta que é, assim, o centro de tudo. E a pergunta é essa aí, ó, direto ao ponto. Será que tudo isso que a gente viu, será que esses conceitos são capazes de fato, mudar radicalmente o clima de um casamento? Pensa só. O que aconteceria se um casal não só descobrisse a linguagem de amor do outro, mas, e essa é a parte mais importante, escolhesse falar essa linguagem todo dia? O autor é bem claro, a resposta para isso não está na teoria não, tem que ser na prática, no dia a dia. E essa ideia de colocar em prática nos leva direto para o coração do livro, que é a segunda parte, o tanque de amor. Essa metáfora, gente, é a ferramenta principal que o autor nos dá. É como se fosse um termômetro, a chave para a gente entender e, quem sabe, transformar a saúde emocional de um relacionamento. Tá, mas o que é exatamente esse tanque de amor emocional? Pensa nele como um medidor interno, sabe? Ele mede o quanto a gente se sente amado, seguro, preenchido dentro da relação. Quando esse tanque está cheio, nossa, a gente se sente conectado, valorizado. Agora, quando ele começa a esvaziar, aí vem aquela sensação de desconexão, de solidão, mesmo com a outra pessoa ali do lado. E olha que impressionante o contraste que a gente vê aqui. É tipo noite e dia. De um lado, o tanque vazio. O que acontece? Discussão, distanciamento, aquelas pequenas diferenças que todo casal tem viram problemas gigantescos. Em situações mais graves, pode até levar à violência, seja verbal ou física. Agora olha o outro lado. Tanque cheio. O clima é outro. É de amizade, de parceria, a gente fica mais disposto a entender, a aceitar o outro, a negociar os problemas de um jeito saudável. O autor bate muito nessa tecla. Nada, absolutamente nada, impacta mais um casamento do que essa necessidade de se sentir amado. Tudo bem, a teoria é bonita, né? Mas e na prática? Como isso funciona de verdade? É exatamente isso que a gente vai ver agora na nossa terceira parte com a história do Richard e da Layla. O caso deles é um exemplo perfeito de como esses conceitos podem virar o jogo. Então, vamos conhecer o Richard e a Layla. A história deles é a de muitos casais, né? Entraram no casamento cheios de expectativas, mas cada um com seu jeito de ver o mundo. O grande desafio era esse: como lidar com as diferenças sem deixar que elas os separassem. E a virada de chave para eles foi justamente a descoberta das linguagens do amor. A Layla, no começo, sacou que a linguagem principal do Richard era palavras de afirmação. Então ela começou a ser mais intencional, a dizer coisas específicas, tipo essa da citação. Ela mesma conta que só de entender a lógica dele, mesmo sem acertar sempre, a conexão entre eles já melhorou. Isso já deu uma calibrada no tanque de amor dele, sabe? Só que a verdadeira virada de chave veio aqui. O Richard até tentava, ele elogiava a Layla, usando a linguagem dele. Mas para ela, não conectava. Não enchia o tanque dela. O momento eureka foi quando eles entenderam que a linguagem dela era outra. Atos de serviço. Eram as pequenas coisas, gente. Ele levar um café na cama pra ela, isso sim falava eu te amo pra Layla. Foi aí, como ela mesma diz, que o casamento deles deu um salto de qualidade. Essa história é ótima, mas ela levanta uma questão ainda mais profunda. Porque, ok, a gente entende que amar é uma escolha. Mas, vamos ser sinceros, de onde a gente tira forças para fazer essa escolha? Especialmente quando as coisas estão difíceis. É sobre isso que a gente fala agora na quarta parte, a fonte do amor. E aqui o autor não foge da raia. Ele encara uma das perguntas mais complicadas que existem. Como é possível continuar amando, continuar falando a linguagem do parceiro, quando parece que não tem volta? Quando o outro não retribui? Sabe, quando o tanque de amor da outra pessoa está tão na reserva que ela simplesmente não consegue dar nada em troca? Parece impossível, né?
E é nesse ponto que o autor abre o coração. Ele conta uma experiência muito pessoal. Ele diz que, passando por suas próprias crises no casamento, ele sentiu que precisava voltar para suas raízes espirituais. Ele buscou na fé uma energia, uma força que vinha de um lugar além dele mesmo, sabe? Uma força maior do que a sua própria capacidade de amar. E a inspiração que ele encontrou especificamente foi em Cristo. Ele reflete sobre essa frase dita num momento de dor extrema. E ele pensou, nossa, eu queria ter acesso a esse tipo de amor. Um amor que perdoa, que ama, mesmo sem receber nada em troca. Para ele, essa conexão foi o que deu a bateria para continuar amando, mesmo nos momentos mais difíceis. E com essa base bem definida, a visão do autor vai muito além. Não é só sobre salvar um casamento, é sobre um impacto muito, mas muito maior. E é isso que a gente vai ver na quinta parte, o sonho do autor. Ele faz questão de deixar uma coisa bem clara. Este livro não é para ficar na estante de um acadêmico juntando poeira, não. Ele foi escrito para gente, para casais de verdade. Aqueles que começaram cheios de sonhos e no meio do caminho, com a correria, os problemas, estão correndo o risco de ver esse sonho se apagar. A esperança dele é justamente essa, ser uma faísca para reacender essa chama. E olha que legal essa imagem, ela mostra perfeitamente o sonho dele em ação. É um efeito dominó do bem. Começa com o casal com os tanques de amor cheios. A partir daí, a gente tem lares mais seguros, com mais amor. E o que acontece com as crianças que crescem num ambiente assim? Elas têm suas necessidades emocionais supridas. Podem usar a energia delas para aprender, para criar, para servir, em vez de passar a vida inteira buscando um amor que faltou em casa. E qual o resultado de tudo isso? O potencial humano sendo liberado. É uma visão gigantesca. E com essa visão grandiosa, a gente chega na nossa última parte. Depois de toda a teoria, dos exemplos, de compartilhar esse sonho, o autor nos faz um convite. Um chamado bem direto para a ação. O desejo dele é simples, mas ao mesmo tempo muito profundo. Ele quer que este livro, essa pequena obra, seja o suficiente para reacender a chama do amor. Não só em um casamento, mas em milhares deles. Criando aquela onda de mudança que a gente acabou de ver. E a ação que ele propõe é a coisa mais simples e poderosa do mundo. A ideia é, se isso mudou a sua vida, não guarde só para si. Passe adiante, dê o livro de presente, compartilhe as ideias com a família, com amigos, com colegas de trabalho. A ideia é criar uma corrente para que mais e mais gente possa ajudar a realizar esse sonho. E a gente termina com essa pergunta que, na verdade, nos leva de volta para o começo de tudo. O autor começou querendo saber se era possível mudar um casamento, e agora ele joga a pergunta de volta, mas de um jeito mais pessoal. E se? E se aquele sonho de felicidade, de conexão, aquele que talvez tenha ficado meio empoeirado pelo caminho, e se ele também pudesse se tornar realidade? A resposta, segundo Gary Chapman, está na nossa mão. A escolha é nossa.